Bom dia, oitavo ano. Mais uma semana se iniciando. Estamos dando início a mais uma aula de história. Hoje, que é segunda-feira, 31 de maio de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje nós estamos concluindo a nossa aula sobre Revolução Francesa e também estamos concluindo a nossa última aula do mês de maio. Na nossa aula, nós já estudamos sobre a crise na sociedade francesa, que foi um dos motivos para que essa revolução acontecesse. Vimos sobre primeiro, segundo e terceiro estado. Vimos também os processos revolucionários dessa revolução. E na nossa aula de hoje, nós vamos ver a monarquia constitucional. Vamos lá para mais uma aula. Monarquia Constitucional, 1791 a 1792. Em 1791, a Assembleia aprovou uma Constituição na França, que estabelecia novos rumos para o país. Com esse documento, a França tornou-se uma monarquia constitucional. A Constituição instituiu, entre outras coisas, 5 pontos. Vamos conhecê-los agora. O primeiro é a igualdade jurídica entre os cidadãos, mas com a manutenção da escravidão nas colônias. O segundo, a liberdade de produção e de comércio, diminuindo a interferência do Estado na economia e proibindo as greves de trabalhadores. Isso favoreceu a alta burguesia, que se tornou um dos grupos mais poderosos da França. O terceiro, a redução do poder do clero, garantindo a liberdade religiosa para as pessoas, a separação do Estado e da Igreja e a nacionalização dos bens do clero. O quarto, nós temos a divisão dos 3 poderes, que eram eles: o executivo, o legislativo e o judiciário. E, por fim, o quinto, a representatividade popular pelo voto. Mas somente os cidadãos com renda alta tinham o direito de votar. Os trabalhadores, os desempregados e as mulheres foram excluídos dos direitos políticos, embora representassem cerca de 80% da população. Ou seja, a maioria eram pobres e não podiam votar. Reações do rei e da nobreza. Luís XVI não aceitou perder seus poderes e passou a tramar contra a Revolução. Estabeleceu contatos com nobres franceses que haviam fugido e com os monarcas da Áustria e da Prússia, que também se sentiam ameaçadas com o que ocorria na França, pois governavam monarquistas absolutistas. Organizará então um exército que invadiria o território francês para estabelecer o absolutismo no país. Porém, quando Luís XVI tentou escapar da França para se unir a esse exército, ele foi reconhecido, reconduzido a Paris e mantido sob vigilância, ou seja, ele ficou em observação. Em meio a esses acontecimentos, um exército austro-prussiano invadiu a França, apoiado secretamente pela família real, que era a realeza, que relevava segredos militares às tropas estrangeiras. Líderes da Revolução, como Danton e Marat, apelaram para que todos os cidadãos lutassem em defesa do país. Isso contribuiu para que o exército invasor fosse derrotado. Convenção Nacional, que ocorreu entre 1792 a 1795. A vitória contra os estrangeiros fortaleceu os revolucionários. Acusado de traição à pátria, o rei continuava preso, mas os deputados da Assembleia se recusavam a puni-lo. Em 1792, os principais líderes da burguesia proclamaram a República. A Assembleia foi substituída pela Convenção Nacional com a missão de elaborar uma Constituição republicana para a França, que ficaria pronta em 1793, um ano depois.
A essa altura, as forças políticas mais importantes do país dividiam-se em três grupos. Vamos ver quais são esses três grupos. O primeiro é os girondinos. Esse grupo, eles representavam a alta burguesia. Eles defendiam posições moderadas e temiam que as camadas populares assumissem o controle da revolução. O segundo, nós temos os jacobinos. Eles representavam a pequena burguesia e o operariado de Paris. Eles defendiam posições mais radicais e eram apoiados pelos sans-culottes. E por fim, o terceiro, nós temos a planície. Esse grupo representava principalmente a burguesia financeira. Mudava de posição de acordo com as suas conveniências, quase sempre apoiando quem estivesse no poder. Esses grupos tinham diferentes opiniões sobre qual deveria ser o destino do rei. Os girondinos defenderam mais, os jacobinos queriam condená-lo à morte. Depois de julgado, o rei foi guilhotinado diante de uma multidão de pessoas. Pouco depois, a rainha Maria Antonieta, sua esposa, também foi condenada à guilhotina. E só para constar, a guilhotina ela era um instrumento que foi utilizado durante essa Revolução Francesa. Ela servia para aplicar a pena de morte nas pessoas por decapitação, ou seja, cortando a cabeça fora do corpo. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.